Nossas saudações a todos que nesse momento estão assistindo esse vídeo. Com muita alegria eu estou aqui para comunicar uma palavra de Deus. Hoje eu quero falar a respeito do relacionamento do Criador com os seus criados, que somos nós. E nós admiramos aquilo que Deus fez ao longo da sua existência. A Bíblia fala que Deus é eterno, não se sabe aonde começou e aonde vai terminar, porque Ele é eterno. Então nós louvamos a Deus por isso, e eu quero cumprimentar a todos os nossos amigos, os nossos irmãos, e que a palavra de Deus chegue no seu coração de uma maneira suave, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Júlio da Luz. Eu quero dizer que temos esse canal que já tem mais de 100 vídeos ali. Você pode participar, você pode ouvir a palavra de Deus, e eu mesmo, quando tenho as minhas meditações, eu uso dos vídeos para que a palavra de Deus venha de maneira que eu consiga interpretar algumas coisas que nos é necessário saber, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você orasse comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço todos os meus pecados, todas as minhas falhas. Eu quero pedir, ó Deus, se há pecado em mim, perdoa, que o teu sangue me purifique agora, meu Pai. Com o teu poder, Senhor, eu quero trabalhar agora na presença do Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça e encontre em mim liberdade para agir em favor das nossas vidas. Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Eu quero ler esse texto aqui, que está na Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar, glória a Deus, no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estás nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Amém? Bem, o que eu quero falar sobre essa palavra hoje? Eu tenho meditado na palavra de Deus e eu vejo claramente que Deus quer ter um relacionamento com o homem, o Criador com o seu criado. E nós precisamos ficar atento exatamente por essa questão de relacionamento. Nós encontramos na Bíblia várias passagens que mostram claramente que Deus quer ter um relacionamento com o homem. Por exemplo, antes de chegar no capítulo 3, nós vemos ali quando Deus começou a criar os seres viventes, Ele foi dando ordem. E nós temos aqui uma parte que Ele diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Começa por aí, Deus dando uma orientação para o homem. Deus, o Criador, dando uma orientação para o seu criado. E aí nós podemos entender que Deus, desde o princípio, quis ter um relacionamento com o homem. E nessa passagem que nós lemos, nós já vemos Deus chamando Adão e perguntando: Onde estás? E eu me lembro que numa das minhas falas, eu pergunto para as pessoas: o que Jesus te fez para você estar se escondendo dele? E nós analisando aqui, nós vemos que quando a pessoa se esconde, é porque alguma coisa ela está fazendo de errado. Quando nós nos escondemos, vamos ser justos, vamos ser coerentes com as coisas de Deus. Eu confesso para você que eu não me sinto a pessoa mais inteligente, e eu nem trabalho para isso. Por que eu não trabalho para isso? Porque eu tenho um Deus que sabe todas as coisas, e isso me basta. A partir do momento que nós entendemos que Deus sabe todas as coisas, nós temos que ter paz. O que nós precisamos hoje é compreender o que a palavra de Deus quer mostrar. Se Deus quer se relacionar com o homem,
com os homens, com as mulheres, com as crianças. Deus quer se comunicar com todos os seres que Ele criou. E nesse momento dessa conversa, e Ele disse: Adão, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Veja a importância dessa palavra que Adão fala. Ele diz que temeu. Ele temeu, graças a Deus, quando o homem tem esse entendimento de temor, essa vida de temor que nós precisamos ter. Nós sabemos a consequência do erro de Adão, mas não vamos culpar Adão hoje, que isso não vai mudar nada na vida das pessoas. O que nós precisamos saber é que Deus planejou tudo para que o homem fosse seu companheiro, seu amigo, tivesse um relacionamento com Deus. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Veja só Deus fazendo pergunta para Adão. Deus queria saber, como hoje Ele quer saber, quem tem nos mostrado as coisas. Porque quando o homem abre os olhos, a tendência nossa, e Deus hoje está abrindo os olhos de pessoas, como eu, como você talvez, que hoje tem a presença de Deus na sua vida, Ele sabe a importância de um homem com os olhos abertos. Mas aqui, a desobediência levou Adão a abrir os olhos. A desobediência porque foi dito para que ele não comesse daquela árvore, a qual Deus tinha dito que não era para ele comer, e ele comeu, ele desobedeceu. E isso fez com que ele aprendesse então a partir dali o conhecimento do bem e do mal. Até então o homem estava perfeito. O homem estava vivendo exatamente como Deus tinha programado para ele viver. E eu quero dizer para você, hoje Deus programou, agora na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a maneira para nós viver. E sabe quando é que nós comemos da árvore que não era para nós comer? Quando nós desobedecemos o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Por isso que aqui está o livro da ciência de Deus, para nós ter um relacionamento muito íntimo com Deus, que a gente continue meditando, porque esse é um assunto muito interessante, que tem muitas coisas para serem faladas, e muitas vezes nós, e eu vejo na minha vida, a nossa pequenez é tanta que a gente não consegue descrever tudo aquilo que é necessário, mas eu creio que aos poucos nós vamos entendendo, considerando a palavra de Deus e vendo a importância da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que está dentro do plano de Deus. E eu até estava fazendo uma análise a respeito da programação de Deus e do seu plano para salvar o homem através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e tão somente Jesus Cristo pode salvar, porque há um plano, há um projeto que é da parte de Deus para que o homem conheça a Deus, conheça Jesus e também venha se conhecer, porque é uma coisa muito linda isso, que quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, a gente também começa a se conhecer. E veja que, como eu já falei no início, o homem foi criado para viver na dependência de Deus. Deus quer que eu e você dependa dele. Ele tem mostrado isso. Eu quero deixar um texto para você ler aí, Isaías 57, o capítulo todo. Você lê, porque ali eu descobri algumas coisas, algumas características que mostram que realmente Deus quer ter um cuidado com o homem. Ele quer ter uma comunicação com o homem. Isso não mudou. E aí nós falamos de oração. Comece a orar, comece a buscar a Deus e acredite na palavra que Jesus falou a respeito de Ele ser o Salvador. No Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então somente creia em Jesus e você vai ser uma pessoa feliz. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Esclareça a nossa mente, Espírito Santo, o nosso coração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.